Visibilidade de vendas. É um assunto e tanto, né? É um assunto eu diria que é um dos grandes desafios aí, não só dos profissionais de vendas, mas dos empresários, né, donos de negócios, conseguir manter uma previsibilidade de vendas que seja saudável e que seja positivo, né, e vamos dizer assim, que possa lhe ajudar nos momentos difíceis, que é os momentos como esse que a gente está passando. E esse é apenas um exemplo, né, Joaquim? É um exemplo de momento difícil, porque a gente sabe que a vida do empreendedor, a vida do empresário, a vida do vendedor, ele vive com muitos desses momentos, né? Alguns, inclusive, parece que vivem numa montanha russa. Uma semana vende muito bem, e aí depois passa 2 ou 3 semanas que não consegue fechar mais nada expressivo, aí depois um mês vai muito bem, aí passa 2, 3 meses sem conseguir praticamente fechar nada. E a vida é isso, né? É uma montanha russa de emoções e de dinheiro também. E aí, quando a gente fala previsibilidade, a gente fala justamente combater esse problema que afeta aí a maioria dos vendedores. Verdade. E se eu fosse fazer uma pergunta, a previsibilidade, como tê-la e como mantê-la? 2 perguntas em uma só. Você fez 2 perguntas que abrangem todo o assunto, né? Previsibilidade é uma coisa mais complexa do que se imagina. Aliás, hoje o mercado, hoje não, né? Já há um bom tempo o mercado vem mostrando que não há mais espaço para amador, não é mesmo? Não é na área de vendas, empreendedorismo. Ou você se prepara ou você simplesmente ou o mercado te elimina, né? O processo te elimina. E a previsibilidade ela é mais complexa do que você se imagina, porque ela depende de vários fatores, né, Joaquim? Ela não depende de algo exclusivo, específico. Ela depende de vários fatores que norteiam o teu negócio, que norteiam o processo comercial do qual você faz parte. E aí você precisa entender todos esses fatores para trabalhar de uma forma que você consiga construir previsibilidade. O fato é que não existe ou você tem ou você não tem. Você constrói isso ao longo de um tempo. E para isso você precisa entender vários fatores aí que circulam no teu mercado, né? Que nós chamamos os pilares. Vários pilares que sustentam, então, essa sua casa, né? Que é o seu telhado, que é a previsibilidade das tuas vendas. Deixa eu ver se eu entendi, então. Quando a gente fala de previsibilidade, ela é um bloco maior, vamos dizer assim, é mais macro, e dentro dessa macro eu vou ter, talvez, me permita aqui colocar, micropilares ou pilares diferentes para que eu chegue nessa previsão de vendas? Seria exatamente, e principalmente para chegar e para manter, né? Você fez a pergunta de como se mantém a previsão de vendas. Então, esses pilares, que nós chamamos que são os pilares que dão estrutura para a previsibilidade de vendas, eles são importantíssimos, inclusive, não só para você ter a previsibilidade, mas para você manter a previsibilidade. Porque no momento que a sua atenção, ela diminui em determinado pilar, em determinado ponto do seu processo, o passo do processo, ela, com certeza, a tua previsibilidade de vendas, ela afeta ali na frente, né? Você percebe que ela vai, em algum momento, as suas vendas vão oscilar. E se você olhar isso para trás, você vai perceber que essa oscilação é apenas um reflexo de algo que já vem há algum tempo. É de algo que algum desses pilares que não foi dado a devida atenção. Em resumo, né, Joaquim? A falta de venda nunca é um problema. A falta de venda é apenas a consequência. Consegue entender? É apenas a consequência de algo que vem sendo negligenciado no processo, nesses pilares que dão sustentabilidade, e que simplesmente naquele momento acabou refletindo na baixa de vendas, ou na baixa conversão, ou do baixo número de contrato, volume e assim por diante, né? Se eu fosse comentar prospecção, para quem trabalha com venda ativa, isso seria um dos pilares? Estaria dentro desse conjunto de informações ou enfim? Sim, a prospecção é um dos pilares do processo, né, da previsibilidade de vendas, e eu diria que
dos pilares que precisam ser levados em consideração e ter como atenção antes da venda propriamente dita é um dos principais. Porque é na prospecção que você justamente, depois de um bom planejamento, né, você vai identificar qual é o cliente que você vai atrair para o seu negócio, qual que é a forma que você vai atrair, a ferramenta que você vai utilizar, se você vai utilizar aí o inbound marketing, o outbound marketing, né? Ou seja, a forma tradicional de prospecção, pegar o telefone, entrar em contato, fazer eventos, assim por diante, ou você atrair isso através do inbound, que nós chamamos que é o marketing de atração, através das redes sociais, criando autoridade, gerando conteúdo. Isso são estratégias, né, que você acaba utilizando e decidindo lá no planejamento. Mas a prospecção, ela é fundamental, por quê? Porque quando você vai prospectar alguém, independente de qual a ferramenta, lá no ponta, no final do processo, você vai ter que conversar com alguém, não vai? Sim. Porque, na medida do possível, claro, hoje em dia a tecnologia está aí, a gente precisa utilizar, a gente utiliza software, né, utiliza, nós chamamos réguas de e-mails, réguas de vendas, um monte de termos aí que é utilizado. Mas no final do processo, você precisa conversar com uma pessoa que toma uma decisão. E você precisa abordar essa pessoa quando você vai prospectar. Então, qual é a pessoa correta para ser abordada? Aonde eu encontro essa pessoa? São fatores que você precisa analisar. E principalmente, de que forma eu abordo essa pessoa? Para criar confiança, conexão, o famoso rapport, que a gente ouve falar muito, né? Como é que eu faço essa abordagem inicial justamente para criar essa confiança? E aí, poder, quem sabe, ao decorrer do meu processo, né, desenvolver negociações e negócios com essa pessoa, independente do canal e o segmento que você trabalha. Entendi, perfeito. A previsibilidade, ela como você comentou, né, de tamanha magnitude, né? Então, quando a gente fala de prospecção, e qual seria outro pilar para que eu mantenha, então, essa minha previsibilidade como vendedor? Olha, o planejamento ele vem até antes da prospecção, né, Joaquim? Ele vem antes da prospecção. Porque no planejamento que nós falamos físico e mental da venda, é onde você justamente vai conseguir identificar qual que é o meu cliente ideal. Eu devo oferecer o meu produto para todo mundo? Eu devo oferecer o produto para qual segmento? Para qual faixa etária? Para qual região? Qual é o perfil do meu cliente ideal? Eu quero aquele cliente que me dá problema, aquele cliente que me compra sempre, compra eventualmente, frequentemente, e é no planejamento que eu decido tudo isso, né? Algumas pessoas chamam isso de segmentação, outras pessoas vão um pouco além, hoje, principalmente no marketing digital, chamam isso de avatar, de persona, e é justamente aqui, no planejamento, que eu vou tomar algumas decisões estratégicas, justamente para dar sustentação nessa previsibilidade, né? De forma mecânica ou manual. Né, ou do processo ou mecânica normal, ou tradicional. Por quê? Porque é aqui que justamente eu vou decidir quais as ferramentas que eu vou utilizar para encontrar essas pessoas. Quais são as ações, né, ou seja, as ações comerciais que eu vou executar a partir daqui, para poder prospectar, para poder abordar essa pessoa. Então, o planejamento, ele vem antes da prospecção, dentro desses pilares. Nós chamamos de planejamento físico e mental da venda. E por que físico e mental? Porque existe o planejamento comercial, como geral, né? Dentro de uma empresa. Existe o planejamento estratégico comercial. Ótimo. Isso é um planejamento mais, vamos dizer assim, mais genérico, mais abrangente, onde determina, juntamente com a direção da empresa, todo o processo comercial da empresa. Quando nós falamos aqui especificamente da venda do vendedor, nós falamos do planejamento específico da venda, daquilo que o vendedor precisa fazer. E por que físico e mental? Porque uma coisa é a parte física mesmo, material que você tem na mão. Qual é o teu catálogo de produto? O que você vai mostrar para o seu cliente? Como é que está a sua pasta de trabalho? Você vai levar no notebook? Não vai? Você vai mostrar num tablet? Não, vai mostrar numa pasta normal, tradicional, impressa, certo? Tudo isso, como é que está a tua aparência? Como é que está a tua barba? Como é que está você fisicamente? Como é que está a tua energia naquele momento? Aí vem toda a parte mental, que é você justamente criar o seu planejamento mental no sentido seguinte: poxa vida, como é que eu vou me preparar para abordar aquele determinado cliente? Ok? Então, a partir daí, eu crio mentalmente cenários onde eu vou enfrentar
possíveis objeções, dificuldades ou não, e como eu vou me comportar com isso. Aí você diz assim, poxa vida, por que isso é importante? Porque é tão difícil hoje em dia as pessoas pararem e tirar um tempinho para fazer o planejamento tradicional, né, que é o físico que a gente chama. Imagine você, então, um planejamento mental. Imagine você, as pessoas tirarem aí alguns minutinhos do seu dia, justamente ou antes de abordar um cliente, ou antes de ir fazer uma prospecção. Essa prospecção pode ser planejada, ou prospecção fria, que nós chamamos, né? Que é aquela prospecção que você sai, às vezes, para conversar com algumas pessoas sem ter a intenção propriamente de vender, ou mesmo nas redes sociais, chamar alguém para conversar. Mas mentalmente, eu me preparei para isso. Eu criei alguns possíveis cenários. Poxa vida, eu vou chamar essa pessoa para conversar. Se ela me responder tal coisa, o que eu respondo para ela? Eu estou preparado para ir por essa linha. Mas e se ela me colocar alguma objeção? Como é que eu faço? Por exemplo, vou usar um exemplo bem prático, Joaquim. Eu crio um cenário mental na minha cabeça que eu vou chamar o Joaquim pela rede social para conversar com ele, e o meu objetivo é marcar uma videoconferência para a gente falar sobre alguma coisa, sobre um determinado produto. E hoje, isso está muito em alta, não está? Você tentar marcar videoconferências, né? Porque com seus clientes, porque hoje a gente sabe que a visita presencial está mais difícil. Então vamos usar a tecnologia, vamos usar aquilo que a gente tem a nosso dispor. Ou seja, as pessoas precisam enxergar pessoas, e nesse momento isso é muito mais forte. Então, o meu objetivo é marcar uma videoconferência com o Joaquim. Pois bem, mas e se o Joaquim não aceitar a videoconferência? Ou ele colocar um empecilho, outro, uma objeção e outro? O que eu vou fazer? Tudo isso é planejamento mental. É você realmente fazer um planejamento antes de você entrar no processo da venda propriamente dita. Ok? Ele é diferente um pouco do processo do planejamento comercial, né, que a gente fala, planejamento comercial da venda da empresa, que também é muito importante. Mas geralmente esse planejamento comercial, ele é decidido por quem? Ele é decidido pelos gestores, pela direção, e muitas vezes você recebe esse planejamento já com as metas, tudo isso já determinado, né? E você é o responsável para fazer o seu planejamento como profissional na área, né, específica daquilo que você faz. Eu diria, já que se você me permite, fazendo uma analogia aí com a própria previsibilidade de vendas, as pessoas ou empresas que conseguem trabalhar tendo previsibilidade de vendas, tendo uma previsão de vendas, em primeiro lugar, elas possuem o controle dos seus negócios. Elas Legal. Possuem o controle do seu negócio. Quem tem previsibilidade de vendas possui o controle do seu negócio. Ela sabe, analisando exatamente os índices, o que vai acontecer nos próximos meses, ela controla. E ela sabe quando ela pode apertar um pouco mais, criando algumas ações mais agressivas para aumentar o volume ou diminuir quando for necessário. Quando ela quer segurar, por exemplo, justamente porque vai lançar um produto novo, alguma coisa nesse sentido. Quem tem previsibilidade de vendas possui o controle de tudo isso, de todas essas informações, tá bom? Ou seja, ela também tem mais previsões de receitas, e isso é muito legal, principalmente numa empresa, porque você precisa do fluxo de caixa, não é mesmo? Sim. E o comercial ajuda muito nisso. Quem tem previsibilidade de vendas ajuda muito o financeiro da empresa nesse sentido, porque ele sabe dizer, olha, eu estou com o meu funil, nesse momento, com tantos clientes já colocado a proposta, extremamente aquecidos, que a possibilidade nos próximos 30, 60 dias é eu conseguir atingir tal volume de vendas. Olha só a previsão, a projeção que ele consegue entregar financeira para o fluxo de caixa dentro de uma empresa. E isso é muito forte, é muito legal. E se você é o próprio empresário, o próprio empreendedor, que é você mesmo, essa previsão Sim. é muito importante. Porque você decide investimentos, né, Joaquim? Eu preciso comprar um computador novo. Poxa vida, mas olha, daqui 60 dias a minha previsão aqui é que eu tenho um fechamento, um índice de fechamento muito maior. Porque o meu funil está montado para isso. E aí, obviamente, você não vai comprar agora. Se você quer comprar à vista, você vai esperar o quê? Vai esperar esses 60 dias para você poder fazer essa aquisição. E se você tiver que comprar agora, você vai comprar para pagar naquele momento, não é mesmo? Isso é ter previsibilidade. Você tem esse fluxo de caixa. Então, você possui mais segurança para tomar decisão, né? Isso é muito interessante. E olha só que legal, Joaquim. Perde menos dinheiro. Você perde menos dinheiro. Porque estou mais organizado. Exatamente. Vou fazer um exemplo simples para você entender. Vamos imaginar que você, de uma hora para outra, surgiu um problema seríssimo financeiro, e você precisa ir até o teu banco hoje
Porque amanhã você precisa de 20 mil reais a mais na sua conta e você precisa desse dinheiro urgente. Qual é a possibilidade de você conseguir uma taxa atrativa desse dinheiro, João? Hoje, do nada, assim, no banco, quase zero, porque eu vou depender total do banco, estou dependendo dele. Né? A não ser que você seja um cliente excepcional, né? Que tenha já taxas pré-aprovadas, um monte de coisa. Mas de maneira geral, não, né? Você vai pagar mais caro, né? Porque Sim. Você precisa urgentemente daquele dinheiro. Agora, imagine o outro cenário, Joaquim. Você sabe que em dezembro você vai ter aí um aporte maior, um compromisso maior e que você dentro da sua previsibilidade, você está percebendo que vai precisar 20 mil a mais. E você começa já, agora com bastante antecedência, a conversar com o teu gerente de contas, conversar, né, com as pessoas lá do banco, e você negociar com eles essa possibilidade de taxas. Qual a possibilidade de você conseguir uma taxa melhor? Muito maior, né? Muito maior. Não tem dúvida. Então, olha só, é aquilo que eu falo, quem tem previsibilidade perde menos dinheiro. Porque quem tem previsibilidade consegue entender como funciona tudo isso. Eu uso muito o exemplo, Joaquim, dos meus congressos, né? Congresso da Secretaria de Vendas. Então, eu sei exatamente que um mês antes ou 60 dias antes do congresso é onde eu preciso um grande fluxo de caixa na minha empresa. Por quê? Porque é onde se concentra a maior parte das despesas. E, normalmente, nesse momento, ainda não entrou muita receita do congresso. Normalmente, tirando alguns patrocínios e tal. Então, o que isso exige de mim? Exige que eu tenha previsibilidade com muita antecedência, que já converse com meus gerentes de conta e deixe alguma coisa já em stand-by, caso for necessário, naquele momento que esteja disponível para mim poder usar. Isso com antecedência. Agora, se eu esperar lá no dia, agora eu imaginei que ia dar o meu dinheiro e não deu, eu imaginei que ia entrar e não entrou. As vendas, imaginei que ia acontecer, não aconteceu, e vai lá correndo tudo. Né? O que acontece? Você vai ter que pagar mais caro. Verdade. Então, se a gente fosse analisar, pegando o gancho da ideia do banco, me arrisco a dizer que se eu tenho previsibilidade, eu inclusive consigo negociar com o meu gerente, informando a ele o seguinte, hoje meu faturamento está em 10. Mês que vem vai para 15, tá? E no outro mês ele vai para 20. Então eu consigo, se der algum problema, eu consigo sanar isso. Ou seja, eu ainda crio um mecanismo, uma forma de gerenciamento que eu tenho para mostrar para o banco que eu sou capaz de adiantar aquele valor, que essa é a intenção. Exatamente. Exatamente. O teu poder de pagamento, vamos dizer assim, né? Em outras palavras, seria essa sua capacidade de pagamento que os bancos falam tanto. Exatamente. Exatamente dessa forma. Quando você tem algo realmente concreto, né? Que você consegue mostrar justamente isso através de indicadores. E internamente na empresa, isso também é muito forte. Vamos imaginar que você é um vendedor, que você almeja aí um cargo maior dentro da empresa, ou de gestor, ou de supervisor, ou alguma coisa nesse sentido. Esse tipo de previsibilidade ajuda muito você a conquistar o que você precisa, ou mesmo um aumento de dinheiro, aumento de salário, propriamente dito, né? Ou aumento de comissão. Eu mesmo já usei essa estratégia para ganhar aumento de salário. E funciona muito bem, entendeu? É justamente você chegar e mostrar para o teu gestor essa previsibilidade. Tá vendo? Vem acontecendo isso e eu te mostro o que vai acontecer nos próximos 30, 60, 90 dias, dentro de uma previsão. Claro que existe uma margem, né? Uma margem para mais e para menos, que é muito normal e muito natural. Mas agora, quando você mostra esse número, né, e principalmente quando você faz com que esse número se cumpra, óbvio que a sua moral, a sua autoridade em relação àquilo, ela aumenta consideravelmente. E você consegue, através disso, aí, conquistar coisas bem interessantes. No meu caso, como eu te falei, eu já conquistei aumento de salário significativo com essa estratégia, né? E outras, muito mais, que a gente vai poder conversar com o passar do tempo. Mas, em resumo, quem possui previsibilidade, ele consegue bater as metas com maior frequência, certo? Não fica naquela montanha-russa que a gente vem falando, né? Que um mês bate, fica 2, 3 meses sem bater. Então, ele consegue manter aí uma estabilidade e bater as suas metas com mais frequência, né? Ele é mais reconhecido por conta disso, obviamente, né? Porque como ele entrega mais resultado, ele é mais reconhecido. E também, em contrapartida, do lado inverso, ele se torna menos ansioso,
porque ele consegue realmente analisar melhor o cenário, ele não deixa aquela ansiedade, porque a ansiedade geralmente vem, na maioria das vezes, porque as pessoas não sabem exatamente para onde está indo e precisa entregar resultado, não é mesmo? Então, quando você tem uma previsibilidade, a pessoa fica menos ansiosa e dá para dizer que, então, o estresse é menor automaticamente. E por que não falar, né? A pessoa é mais feliz. Porque se você é menos ansiosa, tem menos estresse, você vai conseguir, então, ser mais feliz e trabalhar com maior tranquilidade. Eu falava hoje com uma pessoa fazendo uma mentoria e ele me falava exatamente isso. Ele disse, professor, eu não consigo estar em paz comigo mesmo, porque eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho previsibilidade nenhuma das minhas vendas, então uma semana eu vendo, outra semana eu não consigo vender, e aí as despesas continuam, né, naquela velocidade que a gente sabe que ela chega para todo mundo, e muitas vezes as pessoas fazem compromissos, né, Joaquim, baseado nisso, fazem compromissos e elas não contam que elas não possuem essa previsibilidade, elas não contam com essas oscilações e aí elas fazem compromisso sempre com o melhor estágio do seu momento, não é mesmo? Então, assim, o meu melhor estágio, não, eu já consegui vender X, 100 mil, vamos usar o exemplo, eu já consegui ganhar 10 mil de comissão. Então, eu posso assumir aí compromisso que eu vou fazer novamente, mas daí ele não tem previsibilidade nenhuma, ele não entende quais que são os pilares que dão sustentação para isso. E aí, obviamente, um mês ele consegue, talvez no segundo até ele consiga, terceiro, quarto mês aí ele sofre com as oscilações, o telhado dele, que a previsibilidade cai, e ele aí vira uma bola de neve e não consegue mais dar conta. E a gente sabe que as consequências aí você já conhece bem, né? A gente ouve falar todos os dias. Tem alguma dica específica? Todas elas são, né? Mas assim, há uma assim, poxa, tal dica, isso vai ajudar para que eu, vendedor, você, vendedor, tenha uma previsibilidade maior. Seguindo, já deu uma que é a questão da prospecção, né? Uhum. Mas se você fosse dizer assim, poxa, essa dica ajuda muita gente a ter mais previsibilidade, porque isso vai gerar tal resultado. Teria alguma? Olha, eu posso usar, claro, eu posso usar até, Joaquim, na própria prospecção, né? Como usar, então, me aprofundar um pouquinho mais na prospecção, para ajudar nessa previsibilidade? Olha, é você ter uma constância, vamos dizer assim, uma rotina muito bem definida de prospecção. Ou seja, então, não só de prospecção de forma geral, essa prospecção que a gente sabe, mas também, por exemplo, de follow-up. Você pode determinar, olha, dentro das suas metas diárias de vendas, de volume de venda, de resultado, você pode determinar, olha, eu preciso prospectar no mínimo 5 clientes novos todos os dias. Ok? Eu preciso falar pelo menos com 5 pessoas novas dentro do perfil que eu defini lá no planejamento, obviamente, né? Você precisa ter um norte, você precisa ter uma Roma, que nós falamos, né? Você precisa saber com quem você está falando, mas eu preciso, pelo menos, eu não posso terminar o dia sem oferecer o meu produto, ou pelo menos marcar uma visita, uma videoconferência, ou algo nesse sentido, ou gerar um interesse em pelo menos 5 pessoas diferentes. Da mesma forma, o follow-up, que é o quê? Você voltar a conversar com aquelas pessoas que você já conversou e que no primeiro momento não surtiu efeito. No primeiro momento você não conseguiu ter aquele resultado que você queria. E isso também é importante, você ter uma rotina de follow-up. Ou seja, olha, eu preciso todos os dias falar com no mínimo 5 pessoas novas e 2 follow-up, um exemplo, né? Ou mais 5 follow-up. Depende da sua carteira, obviamente, depende de tudo daquilo que você... depende do que você trabalha, qual é o teu segmento e também de qual é o teu volume que você consegue, quantos contatos você consegue fazer por dia. Mas imagine, essa é uma dica muito importante que traz essa previsibilidade, porque se você mantiver isso como uma rotina, uma constância dentro do seu trabalho, do seu dia a dia, pode ter certeza que isso vai auxiliar muito lá no final a dar essa previsibilidade que a gente fala. É claro que se as vendas não continuarem a acontecer, precisam ser ajustados alguns outros detalhes, né? Que são os outros pilares também, que a gente vai conversar no outro momento, que é diagnosticar o problema da forma correta, né? De apresentar a proposta da forma correta, de negociar como um bom negociador e assim por diante. Mas, se você mantiver essa
sequência, né, essa rotina de prospecção dentro do seu trabalho, do seu dia a dia, pode ter certeza que isso aí já vai ajudar muito na tua previsibilidade de vendas. Legal. Então, se eu fosse um vendedor novo, estivesse iniciando hoje, a primeira coisa que você fala, porque assim, se a gente for analisar, né, quando a gente entra no mundo de vendas, todo mundo diz o seguinte, inclusive brinca, né? Eu não deu certo a coisa, você é vendedor. E a gente sabe que não é assim. Né? Principalmente agora, né? Agora não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Né? Mas se estiver iniciando em alguma carreira como vendedor ou como profissional de vendas, de forma simplória, seria assim, prospect, né? Que com certeza eu vou gerar um volume, dentro desse volume eu vou criando depois técnicas, habilidades, vou esquentando, vou dizer, falando um termo aqui de vendas, esquentando esses prospectos até que eles convertam-se em vendas, né? Seria isso mais ou menos? Exatamente, porque vendas, ela, além de muita técnica, muito dom, vamos dizer assim, mas vamos usar o termo muita técnica, muita preparação, ela é números. Sim. Ela é números. E quando você estuda um funil de vendas, você precisa saber disso. Ou você aumenta a quantidade de pessoas que você traz para a boca do teu funil, ou você melhora a conversão de vendas, não é mesmo? A taxa de conversão. Para você melhorar a taxa de conversão de vendas, você precisa se preparar muito tecnicamente. Isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda muita dedicação e muita gente não tem paciência para isso, infelizmente, tá? Aí você tem uma outra opção, que é o quê? Aumentar a quantidade de prospecção, de pessoas que você traz para o teu funil. Claro que isso também é finito, né, Joaquim? Porque se você prospecta 10 pessoas no dia e você faz uma venda, independente do ticket médio, né, mas vamos dizer que você faça uma venda no dia, ou seja, a tua taxa de conversão é de 10%, isso não necessariamente quer dizer que se você falar com 20, você vai vender para 2. Ou seja, isso não é uma matemática exata, porque existem outros fatores. Existe qualidade no atendimento, tempo de atendimento, dedicação, a questão que nós falamos do perfil, né? Será que para você realmente conversar com os 20, você olhou de forma correta, você analisou o perfil correto de cada um? Então tem vários fatores que influenciam isso. Mas, de uma forma bem simplória, bem simplista, né? Ela funciona dessa maneira. Mas, porque também é números. Há uma grande possibilidade de você aumentar a taxa de conversão, ou o volume de conversão, vamos dizer assim, não a taxa, né? Mas a quantidade de conversão no dia, se você aumentar o número de pessoas que você fala sobre o seu produto, o seu serviço. Pode ser que não aumente no dia, mas você começa a criar uma bola de neve. Você começa a criar uma bola de neve que vai aumentando de tamanho, e aí quando você menos perceber, você vai ter já uma carteira de possíveis clientes, como você mesmo comentou, clientes aquecidos, né, que estão prontos a comprar de você, e você já está cada vez mais habilidoso e vai conseguir melhorar a sua taxa de conversão. Imagine você, Joaquim, que você faça um trabalho desse durante muitas semanas, aquecendo. A sua taxa, talvez, naquele momento não seja ideal ainda, a melhor, mas você está trabalhando. Você iniciou há pouco tempo no ramo, você está criando habilidade, ok? E, de repente, depois de algumas semanas ou alguns meses, a sua empresa chega e lança uma promoção diferenciada, algo realmente fantástico para vender. E você, na sua carteira de prospecção, você tem uma grande quantidade de pessoas aquecidas, esperando o momento para você fazer o fechamento. Normalmente é nessas horas assim que a pessoa deslancha, vai lá e estoura de vender. Por quê? Porque ela já vem fazendo um trabalho legal de aquecimento, e aí ela precisa muitas vezes de um estímulo, um gatilho diferente, algo que realmente, tanto para ela, né, sentir mais segurança, e muitas vezes até para o cliente também tomar decisão, que vai ajudar ela a fazer ótimos fechamentos naquele momento. Entendi. Porque venda é relacionamento, então se eu criei todo esse processo de relacionamento, mesmo que naquele momento, naquele instante, e como você bem comentou, às vezes aquele instante, dependendo do produto, não havia necessidade. Né? Exatamente. Porque tem essa questão de sazonalidade de tempo, né? de maturação do produto, de fechamento de venda, a gente for analisar todo esse processo, né? Tem produtos que levam, eu vou lá, te ofereço hoje e vendi. Agora,
Se eu te vender um carro, quero negociar um carro contigo, isso vai me demandar um pouquinho mais de tempo, é uma decisão que talvez não compete só você, mas se você tiver uma esposa, uma família, vai aumentar aí, inclusive, a parte de decisores, né, ou de quem decide, né? Exato, vai envolver mais gente no processo, né? Que você precisa respeitar e precisa entender também como profissional que quem que toma realmente a decisão. Será que é esse casal que está aqui comigo? Será que tem mais alguém que influencia? Será que os filhos hoje não têm uma força muito grande e não estão aqui com eles? Então tudo isso também faz parte para a decisão propriamente. E isso que você falou, Joaquim, é muito importante. As pessoas não entendem que é uma coisa que nós chamamos de ciclo de vendas. E falando especificamente do pilar da prospecção, entender do ciclo de vendas do seu produto é fundamental. Por quê? Porque é justamente nesse ciclo de vendas, né, quanto dura esse ciclo de vendas? Quanto demora a jornada de compra do teu cliente, no teu produto, no teu segmento? Por exemplo, eu posso ser dono de uma padaria que faz pãozinho francês, né? Que normalmente eu compro hoje, amanhã você vai lá, compra novamente. Se você gosta de ter pãozinho quente todos os dias no café. Então o ciclo de venda do pão é muito curto, é muito pequeno, é praticamente diário. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que você, como empreendedor, como dono de padaria, a sua preocupação, ela não pode estar em prospectar grande quantidade de clientes. Não, ela precisa estar o quê? É você cuidar dos clientes que você tem, porque são vendas recorrentes, para que ele seja bem atendido e volte todos os dias, e aos pouquinhos você vai prospectando novos clientes, ok? Essa é a lógica. Agora, imaginamos que você usou o exemplo do automóvel, né? Ou se fosse um apartamento, nós vamos usar o exemplo do automóvel aqui. Imaginamos eu sou um vendedor de automóvel, eu troco de carro todo dia? Você, eu sei que sim, eu não. Você é mais rico do que eu sei que você troca 10, 15 vezes por ano. Eu não. Ultimamente, assim, uma vez até eu fazia essas besteiras, tá? De trocar 3, 4 vezes de carro todo ano, uma loucura. Eu perdia mais dinheiro trocando de carro do que você possa imaginar. Hoje não. Hoje eu tenho, assim, o último carro, para você ter uma ideia, eu fiquei com ele 4 anos e meio. Esse carro que eu peguei agora, o último, a minha ideia é permanecer com ele mais ou menos 4, 5 anos. Então, por quê? Porque eu já passei daquela fase, né, de querer um monte de carro. Eu faço a seguinte análise, né, dentro da minha cabeça. Assim, eu tenho 40 anos, vou fazer 41 agora em breve. Tu tá velho. Eu vou viver... tô velho, tô bem acabadão, né, pela idade. Eu pretendo viver até os 100. Então, imagine, se eu viver até os 100 anos, são mais 60 anos. Se eu trocar de carro cada 5 anos, olha quantos carros ainda eu vou trocar. Vou trocar 30 vezes, é isso, né? Não, 30 não, faz o cálculo aí, 60 dividido por 5, não, dá 6, 7 vezes, né? É isso, né? Eu vou trocar de carro, para ver como nós somos bons de matemática, né? Não tem uma calculadora aqui, a gente não sabe fazer de cabeça, que tristeza, isso é uma vergonha. O pessoal que está assistindo, desconsidere isso, tá? Desconsidere. Não, mas é real, eu vou trocar várias vezes de carro. Então, por que eu preciso trocar de 2, 3 vezes de carro todo ano? E isso vinha, né? Na juventude a gente acha que tem que ser tudo. E aí quando você começa a analisar quanto dinheiro você perde nessas trocas, porque não tem como você não perder, a não ser que você viva disso e seja um negociador de carros e tal, aí é outra coisa. Mas agora você usar 12 carros, aí eu estou ajudando nós aí, Edson, isso aí, 12 carros que você vai trocar durante a tua vida. Então é muito carro ainda, você vai poder usar um monte de modelos, um monte de marcas, certo? Agora, perceba então, se você vai vender esse carro para mim, Joaquim, você é vendedor de carro e você vai vender, eu vou dizer assim que você me atende. Você que costuma vender os carros para mim. Você tem que entender que o ciclo de vendas do carro para o Regiano é 5 anos. Que você vai vender hoje e depois só daqui 5 anos você vai vender novamente para o Regiano. Sim. Então, quantos regianos você precisa conversar e mostrar para você vender 10 carros por mês? Por mês. Olha que interessante. Se a tua taxa de conversão é 10, 15, vamos jogar alto, 20%, de cada 10 você vende para 2. Um exemplo. Olha o volume de pessoas que você precisa conversar sobre os teus carros, mostrar, prospectar, para você manter essa média de 10 carros por mês. Porque se você não entender esse ciclo, você realmente vai ter dificuldade de ter previsibilidade de vendas.
Ok? Então, o volume para quem trabalha com um comércio, um segmento que tem uma jornada mais longa, um ciclo de compra mais longo, ela é infinitamente maior a necessidade de prospecção do que quem tem um ciclo da padaria, por exemplo. Deixa eu complementar. Você comentou 10 carros, né? Você comentou para vender 10 carros. É uma média, né? É uma média. Vamos imaginar que você queira vender 10 carros por mês. E a conversão é 20%, é isso? Tu falou 10. 20%. Então você tem que falar com 200 pessoas, né? Um exemplo, no mês. Mas aí tá. Se eu falar com 200 pessoas, veja só. Se seguir essa regra de 20%, beleza. Aí eu fecharia automaticamente esses 10 veículos. Agora, obviamente, dentro daquela questão de qualidade, né? Então, em tese, eu precisaria falar com 200 pessoas para converter 20%, né? Para mim gerar esses 20%, automaticamente, na realidade, se for 200, é 10%, né? Certo? É verdade. Então, vamos colocar aqui 100. 100 pessoas no mês, dividido por... Vamos imaginar que você trabalha 22 dias, tá? Então, você teria que falar com uma média de 4 a 5 pessoas todos os dias para você conseguir chegar lá no final do mês, os dias úteis. Eu falo isso uma demonstração saudável, que a pessoa possivelmente já faça o test drive, tal, para você manter uma média aí de 10 carros vendidos no mês numa taxa de conversão de 20%, que é o que nós falamos, né? Que no mês você precisa mostrar isso para 100 pessoas, mais ou menos, ok? Mas olha só, para você entender, vezes 12 meses, isso vai para quanto? Ó? Vai 1.200 pessoas por ano, não é mesmo? Sim. Vezes 5 anos, quer dizer que para mim entender o ciclo de vendas do Regiano, se todo mundo fosse que nem eu, é óbvio que tem gente que troca todo ano, que daí não entra nesse cálculo, você teria que ter uma média e conversar e mostrar o teu produto para 6.000 pessoas nesse período, para você manter uma média de 10 carros de vendas todos os meses. Entendeu como é muito maior a necessidade de prospecção? Aí você diz assim, mas não é muito, é 4, 5 pessoas. Pois bem, 4, 5 pessoas que você negocia, que você mostra, que você faz test drive. E quantas pessoas você vai falar que não demonstra interesse, que não vai marcar, não vai no dia, entendeu? E aí aumenta ainda mais a necessidade de falar com gente. Ok? É claro que hoje... É claro, né, Joaquim, que hoje a tecnologia ajuda muito, né? Hoje você faz uma ação legal, por exemplo, aqui no Insta ou mesmo no Facebook, você já mostra para uma quantidade maior de pessoas. E talvez ali o teu funil já melhora bastante, você já atrai realmente pessoas que estão interessadas e você agiliza muito esse processo. E é o que está salvando muita gente, né? É o que está salvando muitas empresas. Mas é importante você entender que independente do canal que você vai fazer a prospecção, se ele é online ou offline, você precisa saber que existe um número, né, que é uma matemática que você precisa realmente criar para você conseguir criar essa previsibilidade, você precisa ter essa rotina, né? Criar essa constância. E não adianta, de nada adianta aí você, por exemplo, vou prospectar então 1.200 pessoas, falar com 1.200 pessoas agora, nesse ano, nos primeiros 12 meses, e depois nos outros 4, então já vou diminuir. Obviamente vai cair a venda, né? Por que as pessoas realmente sofrem dessa instabilidade de venda, né? Não, de fato. Quando a gente fala nesse termo de previsibilidade, realmente, a palavra já diz, né? Previsibilidade, eu preciso, para mim, ter uma previsão, eu preciso ter, no mínimo, uma constância, um hábito, criar aquilo que a gente chama de hábito, para que eu consiga chegar nessa previsão, né? Então, muito, muito bacana mesmo. Dentro desses pilares, então, a prospecção seria hoje um dos principais. Óbvio que um complementa o outro, como você comentou, né? Não adianta eu sair prospectando e não ter qualidade, não ter um script, não ter um marketing pessoal bacana, enfim, até mesmo um produto, né? Legal. É verdade. Você já ouviu falar daquele termo do Tocha Humana? Tocha Humana é aquele vendedor extremamente motivado, mas totalmente despreparado, que ele sai queimando todo mundo, não é mesmo? Onde ele passa, ele queima.
Esse é o famoso tocha humana que nós temos nas equipes comerciais. É um cara extremamente motivado, principalmente no início, né? A pessoa está toda entusiasmada e tal, mas ele está despreparado. E aí ele sai, ele tenta oferecer para todo mundo, ele não analisa, ele não planeja, ele não analisa o perfil, ele nem sabe sequer se o cara tem condição ou não de ser cliente dele, e ele sai por aí queimando todo mundo, né? E geralmente de início já é as pessoas mais próximas a ele, né? São os amigos, são os parentes e assim por diante. Nada de errado nisso, mas isso, principalmente para quem está começando, que a gente estava falando agora para essas pessoas, tem que tomar um certo cuidado, porque isso demanda muita energia, muito estresse, muita dedicação. E tudo que demanda muita energia, nosso cérebro não gosta. Então, aonde vem os primeiros contratempos, né, das pessoas que querem desistir, que não querem mais continuar sendo vendedor e tal. Esse já é o primeiro sinal. Eles saem fazendo tudo isso de forma aleatória, sem ter um planejamento, sem saber exatamente de que forma fazer. Acreditam fielmente que apenas com o volume é o suficiente, e não é, na prática, a gente sabe. Claro que você vai vender sim, mas atirando para todos os lados, né, de todas as formas, de todos os jeitos, eventualmente você vai acertar um tiro. Concorda comigo? Se você sai atirando para todo lado, eventualmente vai ter uma bala perdida aí que vai acertar. No caso aqui, vai acertar um cliente e você vai conseguir fazer uma venda. Agora, quando você entende essa parte do planejamento, de identificar o perfil, de criar a estratégia certa, de fazer a abordagem correta, é claro que a tua assertividade ela aumenta muito. E você diminui, então, energia. É como se você aprendesse, nós que gostamos de futebol, né, Joca? Você joga bem, eu até assim, eu tinha tudo para ser jogador de futebol. Eu fico muito triste quando eu percebo que a minha vida seguiu um outro caminho, né? Eu entro até numa melancolia. Eu tinha tudo para ser jogador, eu tinha meia, tinha calção, tinha chuteira, tinha tudo, né? Só não tinha habilidade, mas isso é só um detalhe. Mas nós que gostamos de futebol, é mais ou menos como você já aprendeu os atalhos do campo, né, Joaquim? Quando você aprende os atalhos do campo, o que o jogador mais experiente faz? Que a gente fala, aquele jogador lá, ele sabe os atalhos do campo. Ele economiza energia física, ele é muito mais inteligente, usa muito mais a cabeça. E em nós, no ramo de vendas, é a mesma coisa. Então, a partir do momento que você fica mais habilidoso, né, que você vai pegando mais esses detalhes, e você vai entendendo desses pilares que dão sustentação e deixam as tuas vendas mais previsíveis, e aí, obviamente, você vai conseguir, gastar menos energia, vai produzir menos esforço e vai ter um resultado lá na frente muito maior do que um monte de pessoas que não têm essa mesma ideia, né? Essa mesma noção. Deu uma falhada aí. Voltou. Voltou? Voltou, deu uma falhada. Sabe o que é interessante? Quando a gente fala também dessa questão de previsibilidade, a gente acha que isso é responsabilidade só da empresa, do gestor. Veja que aqui a gente está comentando que a importância, no momento, quer dizer, você citou que vem a questão de planejamento estratégico, que vem parte da empresa, gestor, liderança, etc. Mas aqui, cabe salientar que a importância é que o vendedor tenha noção de qual é o mercado, qual o tipo de cliente que ele atenda, qual que é a renda per capita dessa minha região, qual que se a região ela é fomentada por agricultura ou não, porque daí a gente vai entendendo o tipo de cliente que a gente atende. E vou falar como de praxe, nós vendedores aqui, vou falar de forma geral, atribuímos sempre a responsabilidade para a empresa. Não, mas a empresa vai fazer isso e a gente não tem nem mesmo um controle próprio para que a gente consiga. E lembra, a responsabilidade da venda também é nossa, bem como da empresa, né? A da empresa é dar condições, né? Da empresa é dar condições para que você realmente consiga extrair o melhor do teu potencial. Então, às vezes, assim, eu falo muito o seguinte, a empresa ela precisa criar ações comerciais legais, atrativas, né? Ela precisa, quem sabe, auxiliar aí com um bom automóvel, um bom veículo, se você é CLT ou não, é representante, não sei, cada um tem uma maneira. Então, isso cabe à empresa, é cuidar do produto, cuidar da logística, da entrega, mas você, como vendedor, você precisa saber que você tem a sua parte de responsabilidade e ela é muito maior do que você imagina.
dentro do processo, ela é muito maior. Eu costumo dizer o seguinte, poxa, se a culpa é minha, então eu coloco ela em quem eu quiser, né? Não é assim? E as pessoas têm muito isso, né? Elas têm muito esse olhar, pô, então a culpa é da empresa, a culpa é do outro, a culpa é da região, a culpa é do cenário, a culpa é do mercado, a culpa é da crise. Nunca é de si mesmo, sempre é do outro. Então, pô, se a culpa é minha, então coloca ela em quem eu quiser. Mas só que na prática não é assim. A gente sabe que todos nós temos a nossa participação, né, dessa responsabilidade, e óbvio que quem não dá muita bola para isso, né, com essa questão de jogar a culpa ou esperar sempre uma condição melhor da empresa, são as pessoas que entregam mais resultado, ganham mais dinheiro, né, têm mais previsibilidade de vendas, são os profissionais de alta performance. Não é por acaso que você pode pegar qualquer equipe comercial a nível de Brasil, hoje, tirando raras exceções, raríssimas exceções, mas a grande maioria das equipes comerciais tem lá, né, a lei de Pareto, né, que é 80-20. Você vê lá que 20% em média da equipe é responsável por 80% do volume de vendas. Isso em todos os lugares. Então, se eu pudesse te falar, o que é estar em alta performance hoje? É você estar entre esses 20%. Que são responsáveis por 80% mais ou menos do volume comercial de vendas aí da sua equipe. Se você está ali e você está se mantendo entre esses 20%, quer dizer que você está em alta performance. Se você faz parte do meio ou da cauda, se você faz parte do meio, quer dizer que você pode chegar, é só você melhorar. Se você está lá embaixo, você também pode chegar, mas você tem que cuidar para não cair na estatística do turnover, né? Porque quem está lá embaixo, que são os últimos 20, geralmente está no radar aí do gestor, da direção, para ser mandado embora. E é natural. Por quê? Porque se você frequentemente não atinge nunca as metas, não participa, não quer se preparar, não melhora, em hipótese alguma, acha que a culpa é sempre dos outros, logo você vai ser promovido, mas para o mercado, né? É verdade, verdade. Isso que tu falou é verdade também, a questão do piano, né? 20% geralmente carrega o piano. Exatamente. E assim, e às vezes as pessoas, eu falo muito em alta performance, em vendas, né? E se você pegar aí as pesquisas mostram que em média só 15% dos profissionais de vendas conseguem atingir alta performance. 85% em média não consegue. Perceba, está dentro, talvez uma margenzinha um pouco mais, está dentro dos 80-20. Então, de uma maneira mais tranquila, que é muito mais conhecido, quando alguém me pergunta, professor, o que é? Eu não consigo entender, as pessoas falam em alta performance e tal, mas o que é alta performance? Porque cada um tem um segmento, tem um mercado, tem uma realidade, tem uma região. Então eu explico dessa forma, olha, sabe aquela lei do 80-20? Ok, em média 20% da equipe comercial é responsável por 80% do volume, não é assim na sua empresa? Pior que é. Então se você está entre esses 20, obviamente dentro do teu segmento, dentro das tuas condições, você está em alta performance. Ok? Agora, pode ir além disso? Bom, aí tem que analisar o cenário, cada situação, pode ir além disso. Né? Pode ser algo extraordinário, você ser um vendedor acima da média, assim por diante, faz parte. Mas nós não trabalhamos aqui com exceções, nós trabalhamos com regras, né? Porque se é para trabalhar com exceção, por exemplo, todo mundo quer ter um Neymar, todo mundo quer ter queria ter um Pelé no seu time, todo mundo queria ter uma exceção no seu time, mas a gente sabe que exceção é exceção. Não vai nascer outro Pelé, não vai nascer outro Neymar, pode ter outro com outras qualidades, outras habilidades. Mas a gente não pode trabalhar com exceção. A gente tem que trabalhar de maneira geral com uma regra, né? Faça aquilo que você precisa com aquilo que você tem. Exatamente. Né? Exatamente. É bem interessante. Existe uma metáfora que ela fala do fio da navalha. Né? Dentro dessa metáfora, ele vai falar o seguinte: existia um cavalo de corrida nos Estados Unidos que ganhou mais de $152 mil, né? E o segundo colocado dele, para as pessoas, geralmente eles achavam que estava o seguinte, 20% a 30% a mais, né? Que o primeiro lugar estava assim, de forma superior, 30% até 40% numa performance maior. Até pela questão, poxa, um ganhou $652 mil, de outro ganhou $75 mil. A diferença, né, é muito grande. Aí eu falei assim, poxa, aí o fio da navalha ela é bem tênue. E sabe por quê? Ao fazer um estudo, o primeiro colocado não ganhou mais que um nariz do segundo colocado. E é bem isso aí. Aí, se a gente for analisar dentro dessa analogia, geralmente é perseverança,
dedicação, não desistir, visitar aquele cliente que eu não visitei, né? Isso é a prospecção, né? E o vendedor, geralmente ele perde a venda antes mesmo de concluí-la, porque ele mesmo diz para ele, não, isso aqui não é para mim, né? Internamente. Exatamente. Por isso, você lembra que você falou no início de trabalhar mentalmente? Eu acho que essa situação mentalmente é uma das principais situações também. Eu acho que a gente poderia resumir tudo isso numa frase que eu gosto muito, que é de Michael Jordan, né? Que é o jogador de basquete, um dos maiores da história. Ele dizia assim: ora, por que é que eu devo me preocupar com uma cesta que eu ainda nem em errar uma cesta que eu ainda nem arremessei? Isso é muito forte. Então, nós na venda é a mesma coisa. Por que o vendedor tem uma pré-ocupação de alguém que não vai receber ele, ou de alguém que não vai querer comprar dele, sem antes sequer ter oferecido algo, sem antes sequer ter tentado conversar? Então, espere para tirar as conclusões depois, né? O problema é isso, é uma preocupação. O nome já diz, né? Você preocupa a sua mente com algo que você nem sequer tentou ainda, né? Verdade, verdade.